Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E hoje vamos falar de patentes, propriedade intelectual. E claro, né, esse tema ganhou alguns contornos adicionais nessa última semana em particular, e a gente decidiu ouvir uma grande referência na área. Estamos aqui com Gabriel de Blasi, ele é presidente da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, a ABAP, e também fundador do de Blasi, Parente e Associados, especializado em direito de propriedade intelectual. Gabriel, obrigado pela presença. É um prazer, Leandro. Maravilha. Gabriel, obviamente a gente não pode deixar de falar de patentes sem comentar os últimos desdobramentos, né, da crise, digamos assim, diplomática entre Brasil e Estados Unidos e assim, a cogitação, né, da suspensão dos direitos de patentes americanas como parte aí, né, do processo envolvendo a lei de reciprocidade. Mas óbvio, né, que a gente acompanha, né, esperamos naturalmente que haja uma negociação bem sucedida, mas, obviamente, seria interessante entender de você o contexto, né, um pouco mais, de forma um pouco mais detalhada, e, claro, saber os impactos possíveis para o acesso a medicamentos. E vamos falar também do futuro das patentes, enfim, outros temas que, de alguma forma, estão ligados ao segmento e que vão naturalmente impactar esse acesso também. Ok, obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que, sem entrar na questão política, né, porque isso é um contexto à parte, nós vamos nos ater aqui à questão muito mais jurídica e técnica que envolve aí a propriedade intelectual. E o Brasil, como signatário da OMC, da Organização Mundial do Comércio, e também membro, né, de vários acordos internacionais relacionados à propriedade intelectual, o Brasil tem uma lei de 2010, 12.270, que ela cria, né, respostas à necessidade de permitir retaliação comercial contra países que descumprem as regras da OMC. E aí tem todo um rito, né, para seguir. Mas depende exatamente da autorização da OMC para poder seguir. Como a OMC está, né, esvaziada nesse momento, né, por conta da saída os Estados Unidos não está participando, então ele tem ali uma presença muito significativa. O Brasil optou, né, a partir de abril, por conta das possíveis retaliações e de toda aquela imposição do governo americano em diversos países, não só no Brasil, e naquele momento o Brasil teve uma tarifa de 10%, foi a mais baixa, né, de todos. Alguns países receberam também essa tarifa de 10%, mas foi a mais baixa que foi implementada pelo governo americano. O Brasil se antecipou e, através de um projeto de lei que estava direcionado para outro propósito, ele promulgou a Lei 12.551 em abril. E essa lei ela cria um comitê interministerial responsável por autorizar e monitorar contramedidas, né? E essas contramedidas, elas têm um rito também. Então, nós temos dois tipos de contramedidas. As contramedidas provisórias, que aí envolve em sobretaxar e tem outras medidas, mas eu estou me atendo aqui à questão de propriedade intelectual. Tá? E essas contramedidas provisórias elas podem ser rapidamente justificadas e cessadas também a suspensão dos direitos e retomar o status quo, né, daquele direito. E tem as contramedidas definitivas, que aí precisaria submeter a CAMEX, com uma análise técnica, consulta pública e decisão do colegiado. E aí são medidas mais duras. Mas um problema que eu vejo nessas contramedidas, tanto a provisória quanto as definitivas, as provisórias, conforme previsto lá no artigo 10º do decreto, elas incluem suspensão dos direitos de IPI, mas tem um prazo definido e, após cessado a suspensão, retoma o status quo dos direitos. Mas você falando de direito de patente, né, e uma dos requisitos para se obter a patente, que é a novidade, e quando você coloca em suspende o direito da patente de uma tecnologia, você está colocando aquela tecnologia em domínio público, né?
todo mundo vai poder acessar aquela tecnologia, vai poder explorar aquela tecnologia. Se você volta, retoma os direitos de propriedade intelectual, como é que vai ficar essa situação, né, em relação ao mercado, em relação ao titular daquela patente? Estou falando de uma tecnologia, de uma patente específica, mas a suspensão ela pode envolver várias tecnologias, várias patentes. E aí, eu acho que é um grande problema que nós vamos ter que enfrentar caso o Brasil adote, né, a suspensão de direitos de propriedade intelectual, mais especificamente na área de patente. Um outro ponto que é importante nós diferenciarmos aqui, que a gente tem percebido aí nas entrevistas, nos comentários, uma confusão entre suspensão de direitos de propriedade intelectual e licença compulsória. É importante diferenciar esses dois aspectos, né? A natureza da suspensão dos direitos de propriedade intelectual é um mecanismo de política externa e comércio internacional. Já a natureza da licença compulsória é um instrumento de política pública interna. Então, são dois instrumentos, um é um mecanismo e outro é um instrumento. Uma de política externa de comércio internacional e a outra de política interna. As duas são fundamentadas em legislações completamente distintas. A suspensão de PI agora, né, dos direitos de propriedade intelectual, em cima do decreto 12.551, de abril agora de 2025, já a licença compulsória em cima do artigo 31 do TRIPS e da Lei 9279, que é a Lei de Propriedade Industrial. Qual é a finalidade de cada uma? Uma, suspensão dos direitos de propriedade intelectual, é compensar o dano internacional causado pelo Estado, por outro Estado, no caso aí os Estados Unidos. Já a licença compulsória, ela permite o uso forçado de patentes em situações específicas, né? Então, uma tem um motivo de descumprimento internacional e a outra tem um motivo de emergência ou abuso. Uma emergência nacional, por exemplo, uma pandemia, na época da Covid, as vacinas. Então, poderia ter sido feita uma licença compulsória, né, de uma determinada vacina, de um determinado medicamento. A tramitação das duas também são distintas. Uma é através do decreto-lei, que tem um rito próprio, e a outra pode ser decretada diretamente pelo governo, com base legal. No caso da suspensão do GDPI, não tem remuneração. Ele faz a aplicação sem remuneração. No outro, não. Você tem um pagamento de royalties, mesmo sendo uma licença compulsória, ou pelo o linguajar popular, quebra de patente, né? Você tem um pagamento de royalties decorrente daquela licença, né? E o escopo de abrangência de cada medida, ela é diferente. Da suspensão de direito de patente, de propriedade intelectual, no caso aí das patentes, ela pode afetar diversas patentes estrangeiras. No caso da licença compulsória, ela é focada em uma ou mais patentes específicas daquela tecnologia. Então, só aí você já entende a diferença, né, quando as pessoas falam em quebra de patente, licença compulsória, e eu tenho lido muito a respeito dessa confusão de se falar em licença compulsória e suspensão de direitos de propriedade intelectual. São dois instrumentos distintos e com legislações próprias e que têm efeitos distintos também. Mas, embora se prestem à mesma finalidade, Gabriel, existe algum conflito? Quer dizer, uma situação como essa suscitaria conflitos em relação aos dois instrumentos? Sim, eu acho que sim, porque são propósitos diferentes. Na Sim, licença exato. compulsória, você tem uma causa específica onde você vai ter ali, né, um pagamento obrigatório por você estar licenciando obrigatoriamente aquela tecnologia por alguma razão específica, uma emergência nacional, um interesse público, né? E aí, terminando aquele prazo, a patente continua em vigor. Quando você suspende o direito de propriedade intelectual, uma patente, você está suspendendo aquele direito, temporariamente, aquela tecnologia está em domínio público, qualquer um vai poder utilizar, né? E aí, como é que você retoma depois isso para a exclusividade do titular da patente? Isso é um grande problema que nós vamos ter que resolver se for aplicada, né, a suspensão de patente, principalmente na área de medicamentos, na área de agronegócios também, que é uma outra área que vai ser impactada muito com isso. E qual é a análise, né, que a gente pode colocar de riscos apontados, né, que a gente pode apontar aqui em termos de riscos, né? Insegurança jurídica, eu acho que gera uma imprevisibilidade regulatória, né, a adoção de contramedidas que inclui a suspensão de IGPI, mesmo com base legal,
isso pode ser percebido como uma quebra de previsibilidade contratual, sobretudo por agentes estrangeiros. Mudança no ambiente normativo também é um outro aspecto, né? A capacidade do Estado de suspender unilateralmente contratos de licenciamento de pagamento de royalties. Isso é um outro ponto muito importante, porque o Brasil, com os Estados Unidos, ele tem. E aí, esse ponto também, todo mundo fala, não, mas o Brasil vai abrir uma relação muito mais intensa com a China. Hoje, a China é o maior parceiro, né, do Brasil. Sim, parceiro comercial. Eles vendem muito para o Brasil, isso é comercial, mas eles não transferem tecnologia para o Brasil. Quem transfere tecnologia para o Brasil são os Estados Unidos. Então, nós temos em todas as áreas, principalmente na área de saúde, medicamento, nós temos as PPPs, as parcerias público-privadas, que são parcerias de transferência de tecnologia, de know-how. Então, não basta você ter um parceiro que só tem um aspecto ali comercial, tem que ter um aspecto de investimento em tecnologia, em capacitação, em inovação. Então, essa insegurança jurídica ela gera, né, um uso recorrente ou mal calibrado dessas medidas que pode consolidar a percepção de que o Brasil estaria disposto a relativizar proteções legais, garantias por tratados internacionais, por exemplo. Né? E aí também tem a questão de fuga de investimentos estrangeiros, né? Risco aos ativos intangíveis, empresas que operam, por exemplo, com propriedade intelectual, como farmacêuticas, empresas de softwares, agroquímicas, biotecnologia, que têm de evitar países onde seus ativos de PI não estão devidamente protegidos. Impacto na transferência de tecnologia, como coloquei, ou seja, a incerteza quando o cumprimento das cláusulas contratuais, os pagamentos de royalties vão ser suspensos, né, as empresas vão deixar de receber. Então, o que vai acontecer? Os contratos de prestação de serviços, né, de capacitação dos técnicos brasileiros que vêm técnicos de fora para fazer esse treinamento vão deixar de existir. Então, tem uma série, ambiente desfavorável ao investimento estrangeiro, tem uma série de prejuízos que o Brasil pode ter caso ele tenha como opção a suspensão de direitos de propriedade intelectual. Claro que tem os aspectos positivos, né? O Brasil vai poder ter acesso à questão de medicamentos, né? Porque eles vão proteger. Mas aí tem uma outra questão também, a questão da segurança. Os produtos copiados sem controle das empresas originais podem apresentar riscos, especialmente nessa área, né, de doenças raras, que são medicamentos muito complexos. E se você, da onde você vai comprar essa matéria-prima, qual é o controle de qualidade disso? Então tem uma série de fatores, né, que podem trazer aí efeitos muito drásticos para o Brasil, para o setor produtivo do Brasil. Então eu entendo que o Brasil ele deve, o governo brasileiro ele tem que utilizar, né, a suspensão dos direitos de propriedade intelectual como última instância. Como última instância. Inclusive, salvo engano, houve uma fala na entrevista ontem, ou antes de ontem, do ex-ministro da Saúde, do José Gomes Temporão, que ele fala exatamente sobre a dependência brasileira dos insumos e medicamentos importados dos Estados Unidos. Isso pode comprometer o SUS e o setor privado. E você mesmo comentou sobre todo o arcabouço legal e contratual, né, que pode também, de alguma forma, ter impactos, né, com essa solução, né, essa saída. Agora, aproveitando, né, a onda a gente observa, né, muito interessante esse aspecto que você comentou também, referente à participação da indústria fabricante, a fabricante do medicamento original no processo, né, né, para que realmente a segurança do medicamento seja preservada. Agora, estamos nos preparando, né? Você imagino que esteja acompanhando esse tema. Estamos nos preparando para uma onda de queda de patentes, né, mundiais, né, que obviamente também vão reverberar no mercado brasileiro. Como é que você vê esse cenário de quebras, grandes quebras de patentes naturais, né, dentro desse processo, mas como é que você vê o preparo aí Quando do você, sistema de saúde e da própria indústria para esse cenário? é, quando você se refere à quebra de patente, você está se referindo que as patentes vão expirar As que já naturalmente, naturalmente, aquele, né, naturalmente, elas vão ter o prazo de. Eu acho que isso faz parte do sistema de patente.
né? A patente ela é um direito exclusivo temporário para dar capacidade de retorno financeiro ao inventor. Esse é o propósito da patente. E ela, ao mesmo tempo, ela acresce no estado da técnica um avanço tecnológico, para que as pessoas, a partir do momento, para que terceiros, a partir do momento que a patente é expirada, o objeto cai em domínio público para ser explorado e ser desenvolvido. Nós temos vários exemplos aí, né, de medicamentos, né, na área mecânica, na área da agricultura, de produtos que tiveram sua patente expirada e foram utilizadas, né, como tecnologias já genéricas, foram amplamente disseminadas no mercado, e isso trouxe um retorno positivo para a sociedade. Então, o propósito da patente é exatamente esse. Você termina o prazo de exclusividade e aí você permite que terceiros possam explorar e se beneficiar daquela tecnologia. Quanto à quebra de patente, como eu coloquei, né, se refere à licença compulsória. E aí, a licença compulsória, você tem aí todo um regramento específico para poder obter, né, a sua licença obrigatória para poder explorar o objeto dessa patente. Agora, você acredita que a indústria, né, a farmacêutica, considerando o nosso setor em particular, ela já está também se mobilizando para participar dessa negociação diplomática de alguma maneira, né? Nossa preocupação, obviamente, gira sempre em torno de acesso, né? E como ele pode ser impactado por esse cenário, né? Eu acredito que sim. Eu ouvi uma entrevista do Renato, que é o presidente da Interfarma. Ele menciona exatamente, né, que, no caso, se for usar, né, o decreto de retaliação, né, de reciprocidade, e utilizar os direitos de propriedade intelectual, que o governo, que o presidente Lula, ele ouça, né, os setores que serão afetados, as empresas que serão afetadas, de maneira que isso diminua, mitigue esse prejuízo causado, né? Eu acho que nesse momento nós temos eu acho que o ponto mais importante é o diálogo. Eu acho que isso tem que ser o diálogo, e não o diálogo entre o governo e os setores privados, ou os setores produtivos do Brasil. É o diálogo entre o governo brasileiro, o Itamaraty, com o governo americano e com o corpo diplomático americano. Aí sim, e lógico, tendo suporte das empresas, tendo suporte do setor produtivo, né, de todos os stakeholders que são importantes dentro desse processo. Mas o governo brasileiro ele tem que participar, ele tem que tomar a iniciativa de ter um diálogo com o governo americano, sentar e buscar uma solução, que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Agora, buscar através de retaliação e principalmente de direito de propriedade intelectual é um ponto muito sensível, né, que deve ser usado somente em última instância. Perfeito, Gabriel. Ah, obviamente, assim, você enxerga alguma área terapêutica que pode ser mais afetada numa eventual suspensão? Olha, eu acho que doenças raras é uma área que pode ser bastante afetada. Eu acredito que também, por exemplo, tem o Trikafta, que é um medicamento, né, da empresa Vertex para tratamento de fibrose cística, e isso tem o SUS, né, o principal cliente dessa empresa, e eu acho que isso pode trazer, né, pode afetar bastante, não somente, não sei se as empresas nacionais teriam já capacidade técnica para produzir esse medicamento no Brasil. Isso é um exemplo, né? Como Sim, diversos outros. mas é interessante essa reflexão, porque, como você mesmo comentou, acho que são dois pontos relevantes, né? A questão relacionada à transferência de tecnologia, então, não estamos nos limitando a uma discussão sobre relações comerciais, né? E, e a própria questão da capacidade instalada no país para uma Exatamente. eventual, né? Para uma eventual migração, digamos, dessa produção, né? Não é algo simples, né? Bom, Gabriel, agora é acompanhar possíveis desdobramentos, né, entendendo aí, sob a ótica da indústria farmacêutica, os impactos
e esperamos que, logicamente, a negociação acabe sendo positiva para o setor e para o acesso a medicamentos como um todo. Acho que todos Gabriel, nós estamos com esse pensamento, né, de conseguir aí ter um consenso com o governo americano e reduzir ao máximo esses prejuízos e esses efeitos nocivos que as tarifas irão impor ao Brasil e também, por outro lado, que a gente possa também não utilizar o sistema de suspensão de direitos de propriedade intelectual dentro desse contexto, para não piorar mais ainda mais a situação. Muito obrigado. Estou à disposição para outras próximas conversas. obrigado, Gabriel. Grande abraço. E aí, gostou de mais essa entrevista? Então eu deixo aqui uma dica para você. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhum programa do Panorama Talks nas redes sociais, grupos de mensagem e também no panoramafarmacêutico.com.br. Mercado de medicamentos de especialidades, aqui é notícia. Grande abraço.